São 10 horas e 59 minutos, estamos de volta aqui no auditório do GCN, na sabatina com o candidato a governador, o Raimundo Senna, do PCO. Você pode participar, você em casa, no trabalho, onde quer que esteja, acesse o gcn.net.br, lá tem o link onde pode encaminhar as perguntas, participar das questões ali e também na discussão com outros internautas. Acesse lá, está na capa do portal, clique e participe. Mande também a pergunta via e-mail, é politica@gcn.net.br. Melissa Toledo. Candidato, no setor de educação, mais uma vez o senhor e o partido defendem a estatização. Por que seria a melhor forma, a estatização? E o que o senhor pensa sobre as escolas como o SESI, por exemplo, e as escolas do setor privado? Hoje a educação pública está sendo cada vez mais sucateada, deixando em larga vantagem o ensino privado. Ensino privado que não está ao alcance da maioria da população. A gente defende a estatização, a melhoria na qualidade da educação, do ensino, justamente para que todas as pessoas tenham a igualdade da oportunidade de aprender realmente. Ensino privado, nosso partido, a gente eliminaria caso quando chegarmos ao governo. Quando a população chegar ao governo, ela deve eliminar o ensino privado, deixando o ensino completamente. O que é eliminar? Só deixa claro isso, eliminar as escolas privadas. Como que vocês fariam isso com os empresários? Estatizar as escolas privadas. O senhor tem ideia do levantamento do valor? Quanto custaria isso para o governo? Não tenho ideia, mas é uma necessidade. Uma necessidade para o bem da humanidade. Mas vocês fariam isso por meio de indenizações a esses empresários? Ou vocês simplesmente tomariam essas empresas que hoje são de educação? Como é que funcionaria isso? No momento da mudança com a população no comando, esses detalhes serão acertados. E o senhor acha justo? Existem pessoas que levam uma vida para construir bens, para construir uma empresa, para poder crescer, ter uma vida boa para sua família, para os seus empregados. O senhor acha justo que um governo vá lá e tome isso dessa pessoa? O governo não tomará isso da pessoa, mas deixará a pessoa com aquilo que realmente é necessário para uma boa sobrevivência, e aí a população que vive hoje na miséria, né? Esse sistema no qual nós vivemos hoje, a população que produz toda a riqueza fica com o mínimo. E grande parte dela com quase nada, outros no estado total de miséria. Qual seria a injustiça maior? Manter esse estado de miséria de uma grande parte da população, enquanto a minoria usufrui de privilégios inimagináveis? Ou, ao contrário, que todos vivam bem? O senhor é que tem que responder, mas voltando à pergunta anterior, o senhor falou que a gente deixaria eles com o mínimo o razoável para se viver. Quem determina o razoável no seu sistema? Quem determina o que é o ideal para o cidadão? A necessidade de cada um, no geral. Não é justo, por exemplo, que uma minoria tenha acesso à universidade e uma maioria não tenha. Por exemplo, a escola pública hoje, poucas pessoas que estudam na escola pública conseguem chegar à universidade. Muitos que estão hoje na USP, por exemplo, que já está entrando em crise, aliás, está se agravando a crise na USP, estudaram desde a pré-escola até concluir o ensino médio no ensino pago, né? Portanto, teve melhor qualidade. Então, passa com muita facilidade no vestibular e entra na universidade pública. Né? Mas também tem muita gente, como eu, por exemplo, que estudou em escola pública e passou numa faculdade pública também e tem espaço. São poucas pessoas que conseguiram. Poucas pessoas que conseguem. É necessário ampliar isso para todas as pessoas. E o jeito de ampliar isso para todas as pessoas é terminando com as faculdades particulares? É dando a oportunidade de que todos tenham acesso igual ao ensino. Isso vai ser impossível enquanto se mantiver o atual sistema. Candidato, hoje o governo do estado ele já não consegue oferecer uma qualidade de ensino razoável para as escolas que pertencem ao governo. A partir do momento que o Estado se responsabilizar por todas as escolas, inclusive as privadas, como o senhor propõe, como é que ele vai fazer para levar uma educação de qualidade? Tem dinheiro para isso? O senhor realmente acredita que essa é uma proposta viável? É uma proposta não só viável, como uma necessidade, do nosso ponto de vista, né? Se seres humanos que administram
as escolas privadas são capazes de gerenciar bem uma escola privada, por que não uma escola pública? Gerenciaria bem também. Hoje é que o foco é o lucro, né? Tudo hoje se direciona ao lucro. As iniciativas privadas, elas visam o lucro acima de qualquer coisa. A qualidade fica... O bem-estar da humanidade como um todo fica sempre em segundo plano. Aqueles que podem pagar, têm o melhor. Aqueles que não podem pagar, não têm. E é isso que precisa mudar. Candidato, dados do governo do estado mostram que hoje 1/3 dos professores que estão na rede, eles são temporários. Como que o senhor vê essa situação imediata agora? É uma injustiça com os professores temporários. Deveriam ser todos registrados, todos terem melhores salários e melhores condições de trabalho. Como que se resolve o problema na educação imediatamente? Antes dessa revolução que o partido do senhor prega, essa mudança gigantesca, estrutural, como resolver no atual sistema? Gostaria que o senhor falasse também sobre a progressão continuada, se o senhor concorda ou não. Se a gente for observar, por isso que o nosso partido ele tem um programa quase que igual, tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual. Os nossos candidatos a governo do estado apresentam o mesmo programa que o nosso candidato à presidência da República apresenta. Quando nós falamos em melhorar a qualidade do atendimento do público em geral, em educação, saúde, transporte público, pelo menos isso, a gente leva em conta as riquezas brasileiras que são vendidas a preço de banana para o capital exterior. Por exemplo, o leilão do Campo de Libra, do pré-sal, no Rio de Janeiro, que foi vendido a um valor irrisório, mediante do que valeria. Todas as privatizações que foram feitas nesses moldes. Uma riqueza que poderia estar colocada a serviço da população brasileira, sendo entregue ao capital privado para manter lucro de uma minoria. Mas o senhor não respondeu. Como resolver a questão da educação? O senhor não falou sobre a progressão continuada aqui, está em vigência atualmente. Como resolver essas questões pontuais imediatamente, antes de toda a mudança estrutural que vocês tanto pregam? O modelo de progressão continuada está sendo usado para esconder a má qualidade do ensino. Isso tem que, inclusive, acabar com essa expressão de progressão continuada. Tem que existir uma progressão sempre para todos os estudantes, e isso se dá com a estatização do ensino público, investimento na qualidade da educação. O senhor é favorável à manutenção do sistema de cotas para a seleção de universitários e também para o ingresso em concursos públicos? Somos a favor porque isso é o mínimo que se deve fazer, né? Isso é o mínimo que se deve fazer. Somos favoráveis, sim. Raimundo, o estado de São Paulo vive hoje uma crise no abastecimento de água. Eu queria saber como é que o senhor vê a situação em que o estado chegou e quais são as propostas do senhor para resolver essa crise hídrica do estado de São Paulo. Hoje, quase metade, vou citar da Sabesp, que tem outras companhias de abastecimento no estado, quase metade da Sabesp está na mão da iniciativa privada. E não adianta a gente se iludir. A iniciativa privada, ela investe porque ela quer lucro depois. Então, isso deixa o lucro que vai para a iniciativa privada poderia estar sendo aplicado em novas fontes, novas formas de captação de água, que não é feito. A Sabesp perde, em média, isso tem dados aí em algumas fontes pela internet, perdeu cerca de 150 bilhões de litros de água em um ano por vazamentos. Nem isso a Sabesp consegue resolver. A Sabesp que está sob o comando do governo do estado. Se nem isso é capaz de fazer, é impossível no atual momento resolver o problema. Tem que começar por aí e investir seriamente em novas formas de captação de água. Tem lugares, por exemplo, que pode ser facilmente perfurado poços artesianos. Um exemplo é onde eu moro, lá o Vargem Grande, lá na capital paulista. O senhor defende então a reestatização da Sabesp, é isso? Defendemos a reestatização da Sabesp. Outra coisa que se discute muito hoje é a sobretaxa do consumo de água excessivo dos consumidores comuns. Como é que o senhor vê esse projeto de sobretaxar os consumidores que abusarem do consumo de água? Olha, abuso, se a gente for ver realmente, é quase inexistente. O que existe é um gasto a mais e o governo faz isso para querer cobrir um buraco que ele, de maneira
irresponsável deixou causar, né? E para garantir os lucros dos investidores privados. O senhor falou de novo em lucro. O senhor é contra o lucro? O senhor acha que o lucro é injusto? Uma pessoa que trabalha e obtém lucro, isso é injusto? Se esse lucro não colocar em xeque a sobrevivência daqueles que trabalham para produzi-lo, mas é isso que acontece. Não é isso que acontece. Geralmente, se há muito lucro, quando há fartura demais em uma mesa, está faltando em outras. O senhor é um profissional da construção civil. Quando está trabalhando lá na obra, o senhor não visa esse lucro? O senhor, de repente, não precisa do dinheiro pago pelo patrão para oferecer um lazer à sua família, à saúde, à educação, comprar algum objeto de desejo? Todo trabalhador trabalha justamente para dar a melhor condição de vida a si e à sua família. A gente visa, sim, melhor condição de vida. Aí, quando o trabalhador visa a condição de vida, é justo. Quando o empresário visa melhorar a condição de vida dele e da família, não é justo. Não é justo quando ele tem uma super melhora e o trabalhador que trabalha para ele ter esse lucro, para ter a super melhora de condição de vida, como, por exemplo, comemorar o aniversário de um filho em Miami, enquanto o trabalhador dele nem consegue comemorar o aniversário do seu filho, por exemplo, não podemos chamar isso de justiça. Mas isso é uma exceção. Eu vou dar só um exemplo de Franca. Boa parte das empresas, 94% das empresas de Franca são formadas por microempresários que não têm nem 10 funcionários. Bom, essa realidade existe e ela pode ser melhorada. Melhorada como? Se colocar um sistema onde todos trabalham e todos usufruem de igual forma daquilo que produziu, inclusive o próprio empresário meta a mão na massa e trabalhe também, de fato que muitos hoje estão de braços cruzados só lucrando e outros trabalham para ele, vai melhorar ainda mais. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do terceiro bloco da sabatina com o candidato Raimundo Sena, do PCO. Ele é candidato ao governo do estado de São Paulo. A gente volta daqui a pouco, após o intervalo.